Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial, hoje o número 307. E nós vamos falar de um assunto, de um tema polêmico, que tem muito preconceito, muita falta de informação e muito interessante, que todos nós precisamos, que é a saúde e a doença mental. Quem está aqui para falar desse tema com a gente, eu já vou chamando logo na câmera 3, que eu gosto de aparecer sempre a minha convidada, né, gente? Quem está aqui com a gente hoje é a Rosilene, que é psicóloga, Rosilene Cecim de Fraga, que é psicóloga, psicanalista, trabalha no IPQ, onde a gente teve esse contato que eu amo. É um grupo, gente, que eu tenho o prazer de participar lá na psicologia do IPQ, junto com todo aquele grupo maravilhoso. Um beijo para vocês, amo vocês, aprendo muito com todos vocês e a Rosilene é nossa coordenadora lá, né, Rosilene? Também é psicanalista, como eu falei, também é professora no Senac, aqui de Osasco, é isso? E a gente quer agradecer muito essa oportunidade de você estar aqui com a gente. Eu quem agradeço, Maristela. Bom dia, bom dia. Agradeço a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? E estou feliz mesmo de poder estar aqui. E eu mais ainda, porque, gente, faz tempo, viu, que eu estou convidando a Rosilene para vir. E hoje deu certo. Eu vou abrir falando o que a OMS, que é Organização Mundial de Saúde, fala sobre o que é ter saúde mental, né? A saúde mental é definida como um estado de bem-estar no qual cada indivíduo percebe seu próprio potencial, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar produtiva e proveitosamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Então, a OMS fala isso atualizado em agosto de 2014. Mas eu vou logo perguntando, Rosilene, para você, a psicologia, o que é ter saúde mental? Eu gosto muito dessa definição da OMS porque fala, né, do quanto a gente consegue ou não lidar com as adversidades da vida, né? Se a gente pensar que a vida da gente não é algo linear, algo estável, né? Não. Acontecimentos previstos e imprevistos acontecem diariamente, constantemente, né? E a saúde, a gente olha sempre para a saúde ou para a doença, como é que o indivíduo, o sujeito, consegue ou não lidar com essas adversidades que vão surgindo. Então, se a gente pensar na infância, né? Se a gente pensar desde lá de pequenos, como é que o sujeito lida, por exemplo, uma prova? Vai fazer uma prova na escola e como é que ele lida com esse dia de prova? Né? Tem um frio na barriga, tem que se preparar para a prova, tem que estudar, na hora pode dar um nervosismo, porque talvez não tenha estudado tudo que poderia ter estudado, ou às vezes fica com aquela pressão de que eu tenho que tirar a melhor nota. Então, como é que ele vai lidando com todos esses fatores que estão ali postos nessa situação adversa? E eu vou entrar lembrando até assim, a gente quando está assim grávida e vamos ter o bebê, Sim. O primeiro bebê, como é que é lidar com isso? Nossa, vai nascer um neném, como Exatamente. É que vai ser? Ou quando o neném nasce, aí você vai levar naquela primeira escolinha e aí aquela coisa, aquele choro e você não sabe se está fazendo certo ou errado. Né? Toda essa adversidade, tudo que é muito natural da vida, né? Exatamente. E que a gente tem que, eu digo que é assim, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Eu falo que é isso daí. Exatamente. Você falou da experiência materna, né? Sim. Eu acho que essa questão da saúde mental, o fato de ter um filho, seja para o pai ou para a mãe, envolve muito essa situação de angústia, de medo. Será que eu vou fazer certo? Será que eu não vou fazer? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar? Será que eu vou ser uma boa mãe ou não vou ser? E agora eu tenho que voltar a trabalhar, o que eu faço? Eu vou deixar meu filho na escolinha? Ou você tem uma depressão pós-parto. Também, é outra situação. Eu já tive. Olha,
Não é fácil. No primeiro, eu achei que eu estava enlouquecendo. Que eu falei, o que está acontecendo comigo? No segundo, eu já sabia que existia depressão, porque até então eu não sabia. E aí eu já pude lidar melhor. Mas não é fácil e não é uma escolha nossa. Não, definitivamente. Ela acontece. Definitivamente. Né? E você poder, né, viver essas situações adversas, né? A gente pode até pensar em outros exemplos, como no ambiente de trabalho. Tá. Às vezes a gente tem um chefe que não é tão fácil de lidar, né? Autoritário, ou às vezes a gente tem um projeto que a gente tem que entregar e que tem muita pressão de tempo, de resultado. Ou mesmo a gente está vivendo no nosso país uma crise muito séria, desemprego. Como é que eu lido? Eu estou desempregado, eu tenho uma família para alimentar. Como é que eu vou lidando com essas situações adversas? Às vezes uma morte na família de um ente querido, né? Ou uma outra situação de doença física, né? Eu recebi a notícia que eu tenho um câncer ou que eu tenho uma outra doença. Então, como é que essas coisas que vão acontecendo na nossa vida, que fazem parte da vida, como é que a gente lida com elas? Se a gente consegue, mesmo sentindo às vezes medo, angústia, dor, né? A gente consegue lidar com essas situações, né? Esse estresse gerado por esses fatores normais da vida, cotidianos, como é que a gente lida com eles? Se a gente consegue olhar para eles de uma forma consciente, olha, eu estou num momento difícil da minha vida, esse momento ele pode durar um tempo, pode durar 3 meses, pode durar uma semana, e como é que eu vou passar por ele? Aí eu tenho um termo um pouco pejorativo, mas que eu acho que pode ilustrar bem, né? Será que eu consigo lidar com essa diversidade da minha vida de cara limpa? O que significa cara limpa? Então, né? Sem, por exemplo, usar uma droga, né? Um momento de dificuldade que eu não recorra a alguma substância, por exemplo, vou beber, exatamente, vou usar drogas, eu vou fumar um cigarro, né? A gente vai, às vezes, recorrendo a esses vícios, chocolate, vai recorrendo muito aos vícios, às vezes, para dar conta daquilo que a gente está vivendo. Exatamente. Angústia. Mas comer um chocolate não tem a mesmo me prejudica tanto na minha saúde quanto usar drogas, verdade? Claro. Né? Agora, o melhor de tudo é a gente poder olhar para a nossa dor, né? Buscar ajuda, né? Seja às vezes de um familiar, de um amigo, ou mesmo de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, aí você tocou num ponto que não tem como a gente não falar agora do preconceito. Exatamente. E aí, porque assim, uma outra coisa também, gente, que eu acho importante, né? A gente, quando quebra um pé, você corre logo atrás do ortopedista, você sabe que você vai engessar. Uma gripe muito forte, você tem que também procurar ir no médico, uma dor de ouvido, qualquer tipo de doença física, a gente já corre, sabemos que temos que procurar ajuda, né? E cuidar, né? Aí entra essa parte que seria a parte da saúde mental. Você está vendo que você está tendo algumas coisas, poxa, eu não estou conseguindo lidar, estou chorando, perdi o sono à noite, está me dando uma tremedeira, uma dor no peito. E aí entra a parte que eu tenho que procurar essa ajuda. E que muitas vezes o que acontece? A gente tem vergonha. Não é? Sim. Tem vergonha, tem preconceito. Nossa, mas eu vou. Mas psicóloga falaram que era para louco, psiquiatra é para louco, né? Verdade. Não tem? Antigamente era isso. Não é só antigamente não, hein? Pode ver na sua família que eu tenho certeza que alguém... comigo não acontece nada, você é fraco, tal, não é? Ixi, eu ouvi tanto. Fiz muitos anos, graças a Deus, fiz e faço, né? Análise, agora estou num grupo maravilhoso, já fui em psiquiatra, não tem problema nenhum com isso, muito pelo contrário. Nossa, graças a Deus que eles existem, não é? É verdade. Mas eu queria que você falasse isso pra gente. Tem muito preconceito. Tá. Tem muito preconceito em relação à doença mental, tem muito preconceito em relação a buscar ajuda,
né? Então, como você mesmo falou, mas quem vai em psicólogo ou psiquiatra é louco, né? E eu gosto de brincar, né? Porque eu acho que ilustra de uma forma mais leve as situações, né? Mas eu fico pensando assim, eu já acho que quem faz terapia ou psicoterapia, análise, são os verdadeiramente corajosos, Também né? acho. Porque a gente olhar às vezes para dentro de nós, né? A gente se conhecer, entender o que nos motiva, o que não nos motiva, quais são as barreiras emocionais que a gente tem, quais são os traumas, quais são os conflitos. Só quem é muito corajoso é que realmente encara esse grande desafio, que é a análise pessoal, né? Então, infelizmente, ainda existe muito preconceito, as pessoas, essa busca, né, pelo tratamento, e eu até penso, Maristela, assim, quando você estava falando, né, quando a gente tem um problema físico, a gente recorre ao médico, né? Quando a gente tem dor de barriga, a gente vai no médico, quando a gente tem dor de dente, a gente vai no dentista, né? Ou mesmo a gente faz check-up anual, preventivo, né? Eu vou lá no meu ginecologista todo ano fazer o Papa Nicolau para ver se eu tenho alguma predisposição a ter câncer. Por que a gente não cuida da mesma forma da nossa saúde mental, das nossas emoções, né? Por que a gente não faz um trabalho preventivo até? E aí não é só quando desencadeia a doença, né? O estado de doença, todos os sintomas, como você mesmo falou, eu já não consigo dormir mais, eu tenho taquicardia, eu tenho pânico de algumas situações. Por que a gente não trabalha de uma forma preventiva, né? Poder olhar para as nossas emoções, para os nossos medos, para as nossas angústias, porque eu acho que o primeiro passo é esse, a gente poder reconhecer um estado de angústia. Poder dizer, olha, eu tenho medo disso, né? Isso está me angustiando. Ok, então vamos cuidar disso. Eu só posso cuidar se eu puder reconhecer que eu estou naquele estado. Só que eu vejo que muitas vezes expor as emoções dá um significado de fraqueza. Né? E aí a nossa sociedade, ela não está disposta a reconhecer que o ser humano tem sim as suas fraquezas. Né? Porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, né, muita coisa está se transformando. Eu acho a internet maravilhosa, porque ela possibilitou com que a gente se comunicasse, se conectasse, tivesse acesso à informação, ao estudo, a muita coisa boa. Mas às vezes, se você pegar uma rede social, né, o que é publicado nas redes sociais? É só a alegria. Né? Então, é muito exposto, às vezes, uma vida que não tem as dificuldades, que não tem a demissão. Ilusória, meio ilusória. É uma fantasia, que você tem que ser feliz, que você é isso e aquilo. E que não há espaço para dor, e nós temos dor. Com certeza, faz parte da gente. Exatamente. E aí, mas daí você vai me perguntar assim, mas Rose, é no Facebook que eu devo dizer que eu estou sentindo dor? Claro que não. Tem os lugares para você dizer que você está sentindo dor, né? É um amigo, é um familiar que pode te ouvir, e quando não existe essa rede que pode te ajudar, busca o profissional da saúde. Claro. Ou mesmo, às vezes, tem a rede familiar que está ali disposta, mas que também precisa de ajuda. Né? Então, os profissionais da saúde, eles servem para isso, para nos ajudar a ter saúde, né? Encontrar caminhos para a gente recobrir essa nossa saúde mental. Mas olha, Rosilene, aqui, a gente está recebendo aqui umas mensagens, olha que legal. Maristela, primeiramente, parabéns pelo programa, eu que agradeço, quem está falando é Paula Soares, gostaria de saber se excesso de irritabilidade caracteriza a depressão, né? Perguntando para a nossa psicóloga. E o Carlos Antônio, Rosilene, como um parente ou amigo pode lidar com alguém com depressão? Olha que interessante. Legal, muito legal. A irritabilidade, eu acho que se a gente pensar, quando a gente pega lá o DSM-5, né, que é o nosso, um livro que descreve todos
esses assuntos relacionados à saúde mental, saúde e doença mental. A gente vai encontrar vários sintomas que a gente sente no dia a dia. A irritabilidade, a ansiedade, o medo, né? Muitos dessas sensações, desses sintomas, a gente tem quem não tem um dia que não consegue dormir à noite. Sim. Nem por isso eu tenho insônia. Principalmente se a gente estiver preocupado que vai acontecer alguma coisa. Será que acontece, não acontece? Eu vou ter que ter uma entrevista no meu trabalho. Exatamente. Né? E o projeto meu que não vai. Exatamente. Né? Meu filho está dodói. Às vezes eu acordo, olha, eu tive uma decepção amorosa, sim, ou eu tive uma decepção com um amigo, eu acordo triste, claro, né, desmotivado naquele dia. Então, assim, ter essas sensações, esses sentimentos, não significa que você está doente. Tá. Né? Então, assim, mas se essas sensações, né, esses sintomas, eles persistem por um tempo, impedindo que você tenha a sua vida, que você trabalhe, que você se relacione, que você atinja os seus projetos, como está descrito pela OMS, né? Aí sim a gente tem que começar a ter um pouco mais de atenção. Certo. Agora, um evento, uma situação de irritabilidade, uma situação de ansiedade, eu estava vindo para cá, peguei muito trânsito, me causou ansiedade, porque eu tinha compromisso. Sim. Então, assim, o fato de eu estar ali numa situação que me gera medo, que me gera ansiedade, que me gera... não significa que eu estou doente. Sim. Né? Agora, se aquilo persiste, aí tem que levantar a chaminha aqui para a gente buscar ajuda. Olha, mas a Rosângela Silva, parabéns pelo programa, o assunto é essencial. A Maria de Souza, uma outra que está nos assistindo, o que diferencia ansiedade, depressão e bipolaridade? A Paloma Maria, aliás, Paloma Maia, acho que como lidar com um filho que tem deficiência física? Aliás, gente, deixa eu aproveitar aqui, primeiro agradecer aí vocês que estão participando com a gente. Mas o Olhar Especial, ele nasceu falando da pessoa com deficiência. E a partir do ano passado, eu falei, gente, nós precisamos muito cuidar dos cuidadores, da família, né? Que precisa cuidar dessa saúde mental, que hoje, por isso que nós estamos aqui. Então, o Olhar Especial, além da pessoa com deficiência, passou para a saúde mental, porque também fala muito de preconceito. Mas então, você responde pra gente? Claro, eu tinha uma outra pergunta que tinha feito antes, eu só não quero, se a gente pode passar, né? Se falou. Que eu acho que era bem importante que o pai perguntou, um rapaz perguntou como o excesso lidar. de irritabilidade você falou, como lidar com alguém com depressão, foi o Carlos Antônio. Que eu acho fantástica essa pergunta, porque às vezes a gente fica pensando que a depressão é algo que diz assim, vamos, aquelas palavras de incentivo, vamos lá, levanta, força, seu vagabundo, levanta dessa cama. E, infelizmente, não é bem assim, né? Mas dependendo do nível da depressão, existem muitos graus de depressão, existe uma depressão mais leve, que vai te trazer uma tristeza, mas que pode não impedir as suas atividades do dia a dia, até uma depressão mais grave, que realmente a pessoa fica muito prostrada, ela tem muita dificuldade de levantar da cama de manhã, né? Então, tem situações, mas aquilo... Ou fica o dia todo. Exatamente. Então, assim, é importante a gente pensar que não é uma escolha consciente do sujeito estar doente. Tá. Então, não é, então tá, hoje eu já não quero mais ter depressão e eu vou levantar da cama e eu vou ser feliz. Não é bem assim, né? Existem muitos fatores ali envolvidos que precisam ser olhados para poder tratar. A pessoa que está próxima a esse paciente, né, é fundamental. Né, o olhar, o cuidado, o apoio, né? A gente tem aí um momento inicial de acolher essa pessoa que está em sofrimento, que existe dor ali, mas tem que buscar ajuda. Então, às vezes, a própria pessoa, ela não consegue buscar ajuda. É verdade. Então, a pessoa próxima, que pode ser um amigo, um irmão, um familiar, ela pode ser fundamental nesse aspecto, de ajudar aquele paciente que não tem forças para buscar ajuda, a buscar ajuda. Buscar ajuda de um médico, buscar ajuda de um psicólogo. Então, a pessoa próxima, ela é imprescindível para dar essa força e buscar o tratamento. Então, aproveitando, já que já entrou, né, porque as pessoas começaram aqui a participar.
Mas eu ia te perguntar o que é então doença mental, já que nós falamos de ter saúde mental, o que seria a doença mental? A doença mental é quando a gente não consegue dar conta dessas situações Olha que interessante, adversas, gente. né? Então, essas dificuldades, como você mesmo deu o exemplo seu da depressão pós-parto, foi uma situação tão estressante para você que você teve uma depressão. Sim. Né? E aí a gente tem que lidar com a depressão e com o cuidar do bebê, que não Exatamente. é fácil, E olha quanto né? é importante. E o nosso organismo mudou tudo, porque o que acontecia que eu não entendia? Houve um desequilíbrio químico no cérebro. Aí, gente, eu já aprendi isso porque o psiquiatra, que graças a Deus eu pude ir e me atendeu, ele falou, não, é simples. Explicou, né? É um desequilíbrio químico no cérebro, você vai tomar um remedinho e vai voltar a equilibrar aquilo que não estava produzindo, que agora eu já esqueci os nomes lá, técnicos, mas isso não vem ao caso. O psiquiatra cuida da gente e depois, o que ele me falou, que eu nunca vou esquecer? Maristela, agora você está bem e para você não fazer mais depressão, eu quero que você procure uma psicóloga, uma análise. E eu levei isso mesmo, gente. Eu fiz isso. Uma outra perguntinha aqui rápida, que o nosso tempo está passando. O Charles Robert, através do Facebook, como a psicologia encara a parte espiritual em alguns casos de pacientes com problemas de saúde mental? Olha que pergunta boa, né? Muito boa. Tá. Boa mesmo. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho antes de responder a pergunta. Isso que você falou é fundamental, né? Porque a medicação, ela vai controlar os sintomas. Né? Então, você tinha um desequilíbrio neuroquímico ali, ocasionado por diversos fatores, inclusive hormonais, e você vai cuidar desse desequilíbrio neuroquímico com a medicação prescrita pelo médico, né? No seu caso. Mas, o que a psicoterapia vai fazer aí? Tentar entender por que você não deu conta daquela situação de estresse. Isso que é legal. Né? E aí, você podendo entender por que você não deu conta, você vai começar a criar um repertório para poder lidar diferente com as próximas situações de estresse que vão acontecer na sua vida. Tá. Né? Tá. Então, o quanto é importante as duas atuações profissionais. Porque só a medicação, ela controla os sintomas, sem dúvida. Sim. Mas é a psicoterapia que vai promover o autoconhecimento e que vai fazer com que você possa ela lidar... põe a gente de pé. Diferente. Mas se a gente não lidar com essa coisa que a gente tem aqui, esse emocional, tudo é maravilhoso, né? Mas se não lidar, a gente não vai ter saúde, né? Verdade, mental. Verdade. Mas vamos responder. Mas essa pergunta dele é muito importante, né? A parte espiritual. Existe, né? Quando a gente fala de doenças mentais mais graves, né? Como uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, a gente vai lidar com sintomas positivos. O que são os sintomas positivos? Alucinações. As principais, né? Alucinações, o que são alucinações? Eu ouço vozes e eu vejo coisas, né? Às vezes pessoas, às vezes objetos, às vezes animais. Então, esses dois, e os delírios, né? Os delírios, o que são? São pensamentos muito fortes, né? Realidades criadas pelo nosso pensamento. Isso que o paciente tem é real para ele. Por mais que a gente diga assim, com quem você está falando, não tem ninguém aqui do seu lado. Mas na cabeça ele dele. está vendo e ele está ouvindo. Né? Tá. Então não adianta a gente ficar dizendo assim, você não está ouvindo nada, é coisa da sua cabeça. Porque não é. Né? Ele está vivendo aquele sintoma. É real na cabeça dele. Para ele é real. Né? Então a gente tem que tratar. Né? Hoje em dia a gente tem muitos recursos já, a medicina avançou, a farmacologia avançou para poder lidar com esses sintomas positivos. Tá? A questão da religiosidade, a gente tem diversas religiões que podem ter um olhar diferente para essas vozes, para essas visões. Né? A ciência olha para isso como um sintoma. Né? Como uma criação deste cérebro, desse sujeito, a partir de um rompimento com a realidade. Né? Então, viveu aquela situação de estresse muito grande, não deu conta e rompeu com a realidade e começa a ter esses sintomas positivos, que são as alucinações e os delírios, principalmente, mas tem outros, né? Eu quero, agora, internação.
já que você falou, Sim. dependendo do caso, nós estamos com pouco tempo, mas internação. Tá. Como é que... Isso é um tema bastante polêmico, porque existe um movimento de a gente tirar os pacientes de dentro dos hospitais psiquiátricos. E aí né? vou entrar junto, dependência química. Tá. Vamos junto nesse, internação, tal, não sei se dá para ser junto, mas vamos tentar. Porque assim, por que houve já algumas décadas já está havendo esse movimento de tirar os pacientes de dentro dos hospitais? Antigamente tinha os manicômios, né? As pacientes ficavam meses, às vezes uma vida inteira internados, né? Eu acho que a primeira coisa, Maristela, eu não gosto muito de radicalismos e eu entendo que o ser humano é único. Ele é singular e para cada caso existe uma forma diferente de abordar. Mas dependendo do surto psicótico, às vezes é necessário a internação, principalmente quando é um dependente químico, não é isso? Sim. Que tem um período para tirar aquela droga de dentro dele, não é isso? Então, assim, Nós só temos um minuto. O período de internação, às vezes, é necessário. Sim. Então, não pode ser uma regra, tem que ser estudado caso a caso. Okay. Então, mas a gente trabalha hoje em dia cada vez com períodos menores de internação para poder trazer esse sujeito de volta à vida, de volta às relações, de volta à sociedade, porque a gente entende que é ainda mais terapêutico ele estar em sociedade, estar vivendo em família, com as relações e etc. Muito importante as relações e a família, né? Exatamente. Eu aprendi até que nós temos 4 pilares, gente. Olha só, o tratamento médico, o tratamento psicológico, a família, super importante, e a atividade física. Você concorda? Concordo. Plenamente. E, gente, agora olha, eu já vou pedir, eu tenho certeza que todo mundo quer você de volta. Porque não esperava, né? As perguntas eu nem consegui responder. Então, assim, gente, nosso tempo, infelizmente, aqui já acabou. Eu vou pedir para terminar para nós, mas já estou convidando para voltar, Rosilene. Com certeza. Tá bom, gente? Porque tinha muito mais coisa aqui. Você despede pra gente, manda uma mensagem. Eu estou à disposição, acho que a Maristela já passou meu e-mail, meu contato. Tá tudo aí embaixo. Para quem quiser conversar comigo, quiser fazer alguma pergunta. Fala o e-mail, por favor. É rosilene.fraga@hotmail.com. Tá? É isso, obrigada. Beijo grande para todos vocês, gente.